Olá a todos, retornamos aí com mais um módulo, mais um conteúdo do nosso módulo, onde a gente está abordando aí os orixás, uma visão dos orixás dentro, né, de uma vertente, uma visão bandista. A gente sabe que cada terreiro tem a sua fonte doutrinária, tem a sua fonte bibliográfica, tem a sua raiz, e vai interpretar e vivenciar aquilo ali de acordo com o que foi passado pelos seus mais velhos, tá? Então é uma visão, é a visão que eu acredito, é a visão que eu cultuo aqui na casa onde eu trabalho, tá? E é a visão que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. É importante a gente dizer que cada casa tem uma forma de culto e interpretação a respeito dos orixás, e a gente não está aqui para criticar a prática alheia, muito pelo contrário. A gente entende que esses ataques aí servem mais para desagregar e criar discórdia entre a comunidade religiosa de matriz africana do que trazer algo de positivo, tá? O contrário que deveria ser praticado é o ensino, troca de experiência, vivência, né, entre os terreiros, acolhimento. Isso aí é o que vai fortalecer as religiões de matriz africana no Brasil. Esses ataques aí infundados aí não vão levar a gente a lugar nenhum. Beleza? Anteriormente a gente falou sobre uma visão do que são os orixás e o seu culto dentro da Umbanda. Posteriormente a gente tratou aí sobre algumas visões a respeito do que seriam as 7 linhas. Trouxemos a abordagem do Léo de Souza, a abordagem do Rubens Saraceni, a abordagem aí do pessoal da Tenda Mirim. Então existem várias interpretações a respeito dos orixás e o seu culto dentro da Umbanda. Isso aí se enquadra naquilo que a gente fala muito sobre unidade e diversidade umbandista, né? E a gente tem que aprender a respeitar a prática alheia. Beleza? Hoje a gente vai começar a abordar os orixás propriamente ditos, e não teria como ser diferente a gente começar como o pai de todos, né? Conhecido aí, o nosso grande orixá do branco, o nosso orixá Funfun aí, que é o nosso pai Oxalá, beleza? Aí uma representação das diversas representações que a gente acha de Oxalá na internet, sempre com seu pombo branco aí, seu pachorô, beleza? Quais são os objetivos aqui do nosso conteúdo hoje? Apresentar uma visão umbandista sobre Oxalá, apresentar as características do orixá Oxalá e identificar a simbologia que cerca esse orixá. Para a gente alcançar esses objetivos, a gente vai seguir o seguinte sumário. Esse sumário aqui ele acaba sendo igual para todos os orixás, tá? Vai mudar o conteúdo, mas os objetivos que a gente está se propondo são os mesmos, vão mudar os orixás, ok? Então a gente vai abordar uma lenda a respeito do orixá, o significado do seu nome, a característica que cerca o orixá Oxalá, os seus simbolismos, as suas ervas, uma conclusão e a bibliografia de onde a gente tirou esse material. Saudamos hoje aquele que veste o branco da paz e carrega em seu pachorô a sustentação do mundo. Falar de Oxalá é falar da própria existência, da clareza espiritual, da busca pela evolução. Ele é o pai da criação, aquele que nos ensina, mesmo diante das maiores batalhas, que a maior vitória é a conquista da nossa própria serenidade. Ripababá. Então, essa introdução aí já deixa bem claro a simbologia que cerca Oxalá, né? Que é a paz, a religiosidade, a serenidade, a conexão com o sagrado, a calma diante das ofensas, diante do adverso. Tudo isso aí é a energia que Oxalá traz para a vida das pessoas, tá? Vamos abordar aqui agora uma lenda a respeito de Oxalá. Olodumare, Senhor Supremo dos nossos destinos, também conhecido como Olorum, Senhor do Orum, criou o primeiro dos orixás, o Oxalá, e deu-lhe a incumbência de criar o mundo, entregando-lhe o saco da criação. No momento da criação já haviam outros orixás habitando Orum.
o mundo espiritual. Oxalá foi aconselhada por Orúmila a entregar uma oferenda ao orixá Exu antes de empenhar sua tarefa de criação do mundo. Oxalá esqueceu o conselho e partiu sem fazer suas oferendas. Então, Exu usou de seus poderes, criando em Oxalá muita sede. Chegando ao local onde o mundo seria criado, encontrou uma palmeira e com seu cajado, o Opachorô, que a gente já viu na imagem ali, fez um furo na palmeira e bebeu do seu vinho. Bebeu e logo depois adormeceu ao lado da palmeira. Exu lhe tomou o saco da criação e entregou ao orixá Oduduá, que com a concessão de Olorum e as devidas oferendas, fez a tarefa que antes seria de Oxalá. Ao acordar, Oxalá vê que o mundo já havia sido criado. Oxalá se dirige a Olorum para esclarecer o ocorrido. Olorum então perdoa e dá-lhe uma nova incumbência. Qual seria ela? A de criar os homens. Oxalá toma o barro e com ele modela o homem e a mulher. Porém, esse barro não tem vida. Assim chama Olorum para expor a questão. Olorum se aproxima e assopra o sopro da vida, o Emi, animando homens e mulheres modelados por Oxalá. Essa lenda de Oxalá aí, ela é muito conhecida no meio umbandista, candomblessista, sobre a criação dos seres humanos. Tá? No caso eu tirei desse site aí, Raízes Espiritualistas, mas essa lenda tem diversos livros. Inclusive que é um dos livros que eu mais uso aqui para a criação desse conteúdo, que é o Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Beleza? Aí algumas representações do orixá Oxalá. E qual o significado do nome, Oxalá, ele é conhecido nos cultos de nação como Obatalá, Obatalá é o nome da maior e mais antiga divindade derivada de 5 palavras silábicas, Oba Tioni Alá, o que foi mais tarde abreviado para Obatalá, literalmente traduzido como Oba, que seria rei, senhor, líder, deidade, divindade, mestre, Tioni, que possui, e o Alá, seria a brancura, limite, fronteira, visão ou sonho. Então, o Obatalá ou Oba Tioni Alá seria o rei que possui a brancura, o senhor que possui a brancura, o senhor do sonho, o senhor sem limite, o senhor que possui a visão, mestre da visão, mestre da fronteira, divindade da brancura. Então gira tudo em torno dessa pureza, dessa paz, desse sentimento, dessa energia que vem do branco. Beleza? Só uma curiosidade aqui, o Oba, que é o rei, a gente tem a orixá Oba e também tem o Oba Luaí, que seria o rei da terra, Senhor que governa a terra, o rei que governa a terra, beleza? Note que a palavra Alá pode denotar vários significados, dependendo dos acentos colocados nas duas vogais da palavra. Assim, o nome completo significaria, como eu falei para vocês, Senhor da brancura, Mestre da pureza, Rei da visão, Líder dos sonhos, Deidade da esperança, enfim, diversos são os significados, ok? Obatalá liderou as divindades do mundo acima, o Orum, para o mundo físico, que é o Aie. Oxalá, que aí deriva do Orixalá, Orixanlá, carrega um significado profundo que define sua posição como divindade máxima na criação do mundo e dos seres humanos. A palavra é uma contração dos termos da língua iorubá, então Orixá-inlá, Orixá-inlá. Então seria o grande orixá, o senhor das cabeças, a grande divindade. Esse seria o significado de Oxalá. Seria mais como um título, Então, quais características esse orixá ele traz, que são intrínsecas a ele? Então, ele é responsável pela criação do homem. Note que ele usa a lama para modelar, de acordo com a mitologia, para modelar os corpos dos seres humanos. Essa lama, quem cede para ele é a orixá Nanã, Ele é considerado por alguns segmentos como o governador do mundo material.
Por ter criado, segundo as lendas dos seres humanos, é considerado por algumas vertentes o pai de todas as cabeças, por isso que tem alguns cultos onde ele não é dado como pai de cabeça, né? Pai e mãe de cabeça, ele não entra como pai de cabeça. Nos cultos de nação possui duas qualidades, né? O Oxalá novo, que é o Oxaguian, Oxalá guerreiro, e o Oxalufã. Representa a sabedoria, a serenidade, a pureza do branco, o respeito e a fé. Então entende-se que todas as religiões são regidas pela energia que Oxalá emana no mundo, que é essa energia de conexão, de pureza, de religiosidade. Na literatura de Rubens Saraceni, ele é o Senhor que gera e irradia de si a fé. Então, independente do culto, ele está relacionado a toda essa energia que é plasmada, vibrada, emanada no plano material. Está ligado ao reino cristalino, né? O reino puro, do transparente, do translúcido. É o orixá do branco, o orixá Funfun, e traz em si, simboliza a paz, a luz, a calma e a serenidade. Então toda vez que você estiver inquieto, toda vez que você estiver com a sua cabeça passando por algumas perturbações, que você precise acalmar, serenidade, para poder refletir, para poder tomar decisões, você pode acender uma vela branca para Oxalá, você pode fazer seus pedidos para Oxalá, você pode cozinhar uma canjica, tomar um banho daquela água de canjica ali e oferecer aquela canjica para Oxalá, beleza? Falar de Oxalá é falar de algo que é para ser sentido, não tocado, pois ele é a luz que equilibra tudo e a todos. É, de acordo com algumas lendas, o primeiro dos orixás. Existem alguns religiosos, alguns estudiosos que tratam Exu como o primeiro, falam que Exu assistiu a toda a criação. E aí a gente vai ver também essa divergência doutrinária, mas a maioria das correntes acredita ele ser o primeiro dos orixás. Por estar associado sincreticamente a Jesus Cristo, atribui-se a esta divindade também a missão de esclarecer as leis de Deus e equilibrar a humanidade através do amor, da caridade e da fé. Então todos aqueles sentimentos que o Cristo traz, que ele representa, quando ocorre o sincretismo, são também incorporados ao Oxalá. A paz, a caridade, a fé, a religiosidade, a crença, tudo isso também é incorporado à energia, às características, ao imaginário comum do que entende-se sobre Oxalá. Por associar-se, né, à fé, a sua energia está presente em todos os segmentos religiosos, independente se crê ou não ele. Então, como ele vibra na fé, na religiosidade, nessa conexão com o sagrado, você pode sentir a presença dele em qualquer templo religioso. Por ser o criador da humanidade, algumas vertentes acreditam que ele não tem um ponto de força específico, estando seu poder em todos os lugares, mas grande parte das vertentes atribuem a Oxalá os gramados, as campinas, para poder serem feitas as suas obrigações, arriadas suas oferendas, etc. É representado na Umbanda um dos principais símbolos, né? É a estrela e a cruz. A sua cor quase que universal é o branco, às vezes misturado com alguma outra cor, mas o branco é bem característico. A sua saudação é o Epababá, que é um olá com respeito, com admiração, com reverência. É sempre invocado nos rituais de Umbanda para reequilibrar as manifestações, para devolver o equilíbrio tanto do espírito quanto do corpo físico. Por isso é que quanto mais puros são os nossos ideais, mais a gente está próximo de Oxalá. Quanto mais procurarmos nos elevarmos moralmente, mais a nossa energia se aproxima da energia de Oxalá.
A energia de Oxalá é a energia da pureza, a energia da verdade, é a energia da transparência. Então o roubo não está próximo, não é condizente com a energia de Oxalá. A mentira, a enganação, você passar a perna no outro, tudo isso aí é contrário à energia de Oxalá. Podemos apenas dizer que Oxalá é luz, que Oxalá é vida, que seu poder só se revela quando somos guiados pela fé. Este que é o atributo mais apreciado por ele. Então, em todas as mitologias que a gente percebe, que a gente lê, que a gente escuta, em toda a fundamentação doutrinária que a gente para estudar, né? A gente vai vendo que essa é uma característica que é muito presente na energia de Oxalá. Não é à toa que o seu sincretismo foi associado ao do Cristo, que é uma pessoa que, independente da religião, tá? A figura histórica, o Cristo, ele é uma figura que ele passou por diversas humilhações, diversas provações, mas a sua fé não foi abalada em nenhum momento. A sua energia de paz, de luz, de cura, de positividade, ela em nenhum momento ela foi abalada de forma negativa, e a sua palavra, né, o seu ofo se espalhou pela humanidade. A gente está em 2026, independente, tá, gente, da religião. Vamos esquecer a parte teológica. A gente está em 2026 e ainda estamos falando da figura do Cristo, ok? Então, pureza, humildade, bondade, verdade são a essência de Oxalá. Oxalá é a fé que nos ampara nas horas difíceis, nos devolvendo o equilíbrio tanto físico quanto psicológico. É também a fé que nos faz acreditar que existe algo maior, que existe um Deus maravilhoso que está sempre disposto a nos ouvir e que sempre se faz presente em nossa vida através de pequenos gestos e ações. Ele rege. O que é a religião? É o religar, é a reconexão do material, do espírito com o sagrado, com o seu Deus, com a sua divindade. Então a energia de Oxalá é que faz essa ponte. Por ter criado a humanidade, alguns segmentos umbandistas mantêm a visão que ele rege todas as coroas, não colocando essa divindade como pai de cabeça de ninguém. Tem vertente que dá, tem vertente que não dá, e nós respeitamos a todas as vertentes. Aqui na casa onde eu trabalho, o Oxalá ele não é colocado como pai de cabeça individual. Ficou bem claro, né? Toda a simbologia que cerca o orixá Oxalá. Então, tudo que está relacionado ao branco, à pureza, à verdade, ao bom caráter, tudo isso é energia de Oxalá. E toda vez que você pratica atos, você fala coisas que são contrários a essa energia, você está indo de encontro à energia da pureza, da paz, do branco, que é a energia de Oxalá. E quais símbolos cercam Oxalá, né? Então o seu sincretismo, né, que é aquela associação que os negros escravizados foram obrigados a fazer em virtude aí da perseguição religiosa católica, é o Jesus Cristo. O Oxalá ele é associado ao Jesus Cristo, em algumas áreas ele é associado ao Senhor do Bonfim, tá? Reinos da natureza, como eu falei, algumas vertentes acreditam não existir, outras acreditam ser nos descampados, campinas, gramados, etc. A sua linha de vibração é a da fé, da religiosidade, né, da pureza, da bondade. O seu símbolo é o Opachorô, que é aquele cajado que a gente viu aí nas imagens do conteúdo. A sua saudação é o Epababá, que seria um salve pai, um olá com admiração, com respeito, uma reverência. A bebida que a gente pode ofertar, isso aqui dentro da Umbanda que eu pratico, tá? Talvez no seu terreiro aí a oferenda seja uma outra coisa, aqui na Umbanda que eu pratico.
e nas fontes bibliográficas nas quais eu pesquisei, tá? Vinho branco, água de coco, água mineral, em algumas vertentes também vinho tinto, tá? A cor predominante que simboliza Oxalá é o branco. O seu dia comemorativo é 25 de dezembro, em virtude desse sincretismo com Jesus Cristo. E a galera que sincretiza com o Senhor do Bonfim, lá na data lá de Senhor do Bonfim. Que eu posso ofertar de comida para o Oxalá, né? A G1 canjica branca, acaçá, frutas brancas, né? Como pera, melão, banana, doces brancos, tá? Isso aí você pode ofertar para Oxalá. Existem outros simbolismos, tá? Tem o pessoal que associa um cristal específico a tal orixá, quartzo branco, quartzo leitoso. Tem vertentes que associam um metal a cada orixá. Então a gente não vai se ater a isso, mas existem outros simbolismos que também cercam Oxalá, ok? A gente trouxe aqui os que são mais explorados nas vertentes umbandistas. As ervas de Oxalá, boldo é a mais conhecida aí, né? Vulgarmente conhecido como tapete de Oxalá. Manjericão, alecrim, camomila, coentro, colônia, cravo da Índia, folha da fortuna, girassol, brilhantina, folha de goiabeira, jasmim, folha de laranjeira, saião, levantes e anis estrelado. A maior parte dessas ervas aqui, se não todas, porque vai variar muito dependendo da vertente que você pratica, né? São ervas frias, ervas que podem ir na cabeça, né? Lavar a cabeça, justamente para trazer equilíbrio, trazer paz, trazer reflexão, harmonizar os pensamentos, ok? E aí a gente chega na nossa conclusão. Falar sobre Oxalá é, acima de tudo, falar sobre a busca pelo nosso próprio equilíbrio. O Pai Maior do Candomblé e da Umbanda não nos pede perfeição, mas nos convida diariamente a caminhar com sabedoria, paciência e respeito ao próximo. A gente fala que não pede perfeição porque quando a gente vai ver as lendas, as mitologias, a gente vê que os orixás também são seres que erram, acertam. E eles nos convidam a estar sempre nesse caminho de evolução constante, né? Não é um erro que vai te definir, e sim a sua capacidade de transpor, transmutar aquela situação. Que ao final dessa leitura possamos absorver a sua energia de calmaria, vestindo simbolicamente o seu manto branco para enfrentar as batalhas do cotidiano com a mente serena e o coração limpo. Que a paz de Oxalá guie os nossos passos hoje e sempre. E bababá, então que a paz de Oxalá, que a sua energia de luz, de paz, de calma, de cura possa alcançar a todos que estão escutando esse áudio e que todos os ensinamentos que foram aqui transmitidos sirvam para que todos nós, eu inclusive, possamos entender e cultuar Oxalá da melhor maneira possível. Essa daí é a bibliografia, né, de onde a gente tira todo esse conteúdo que a gente vai formular e jogar aqui para vocês. E essas daí são as nossas mídias sociais. Se vocês ainda não estão seguindo, sigam-nos para poder fazer essa corrente de estudo, de entendimento doutrinário, ela se expanda cada vez mais, ok? Que a energia de nosso Pai Oxalá possa contagiar e iluminar todos. Axé.